Estamos de volta com o Conexão ao vivo, com um recado para você que você não pode perder de jeito nenhum. O restaurante Quinta Avenida preparou uma noite especial neste Natal para você e para sua família. Um delicioso cardápio natalino foi cuidadosamente selecionado e você poderá degustá-lo em um ambiente climatizado, com ótima localização, playground infantil e com um excelente atendimento. Este ano, o Quinta Avenida tem uma grande novidade para você que quer saborear aquela deliciosa ceia de Natal sem sair de casa. O restaurante vai oferecer a ceia delivery, que pode ser reservada até o dia 23 de dezembro. Então, até o dia 23 de dezembro, às 4 da tarde, você poderá fazer o seu pedido com toda a comodidade, no conforto da sua casa. Já imaginou que maravilha? No dia 24 de dezembro, o restaurante funcionará das 6 da noite até a 1 da manhã. Só mesmo Quinta Avenida para pensar em tantos detalhes assim para você. Traga a sua família para fazer parte desta noite de muito sabor e magia. Quinta Avenida fica lá na Avenida Diocesana, 297, no Nova Betânia. Anote o delivery, 3321-6822. Vai daí, Giacomelli. Obrigado, André. E eu recebo aqui o nosso último convidado no programa de hoje, com muito prazer. Inclusive, estou tendo o prazer de conhecer, muito simpático, muito inteligente aqui, o professor Flávio dos Anjos. Ele que é mestre em Sociologia, está defendendo doutorado em Ciências Social e também é advogado. Está aqui conosco para falar de um trabalho, uma dissertação da qual ele defendeu no ano de 2007, no seu trabalho de mestrado, onde fez uma pesquisa, um estudo da influência dos Beatles no comportamento dos jovens, na ética do amor. Bom dia, professor, bem-vindo ao programa, prazer recebê-lo. Bom dia, Giacomelli, bom dia, André, bom dia, ouvintes da TCM, telespectadores, desculpe. O trabalho teve como título The Beatles, ensaios sobre a ética do amor, e procura discutir, a partir das posturas adotadas pelos Beatles enquanto banda, e também a partir da análise das letras de suas músicas, como eles criam, a partir da década de 60, uma nova forma de pensar, uma forma ética que valoriza o amor, principalmente no pensar daquela geração. Professor, e quais são esses comportamentos, essas posturas adotadas pelo grupo Beatles que conseguiram fazer essas influências em toda uma grande massa de jovens que acompanhavam, não só jovens, de outras pessoas também, em outras idades? Primeiro, a grande qualidade musical, né? A grande qualidade musical dos 4 membros da banda, além das letras. E a maior parte das letras dos Beatles, na época dessa foi feita uma estatística, nenhuma outra banda, nenhum outro compositor, cantor, cantou tanto em suas letras o amor. Então a palavra amor era uma constante na obra dos Beatles, não apenas como retórica, como teoria, mas também como prática. Exemplos, os Beatles, eles foram os primeiros a falar contra a guerra do Vietnã entre os artistas, quer dizer, não foram os líderes do movimento pacifista, mas tiveram uma grande influência através de algumas canções que defendiam isso. Depois, a defesa do meio ambiente, ainda na década de 1960, onde defender o meio ambiente não era algo tão comum quanto hoje. Na defesa da igualdade entre as pessoas, né? Sendo contrários, por exemplo, ao racismo, quando os Beatles se apresentaram nos Estados Unidos na década de 60, quando foram para o sul dos Estados Unidos, 64, se não me engano, eles se recusaram a tocar em lugares onde negros e brancos fossem segregados. Então, essas posturas indicam uma ética que valoriza o amor, a igualdade, a tolerância, o respeito ao outro, né? Professor, eles tinham esse comportamento e tiveram essa postura, esse pontapé inicial, vou até assim colocar, mas muitas pessoas no mundo inteiro não tinham essa forma de comportamento, não tinham essa forma de enxergar. O que fez com que essas pessoas se identificassem então com isso que o Beatles estava fazendo, já que era algo novo, inclusive para a época? Eu acho que, como em todo movimento, toda revolução cultural, né? Há os resistentes. A década de 1960, os Beatles estavam, pode-se dizer que à frente, mas tanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, quanto na França, em vários países, havia uma resistência muito grande àquele modelo rígido, ditatorial, que colocava os jovens em segundo plano. Então, há toda uma conjuntura, né, que faz com que
há todo um ambiente propício a que essa mensagem seja propagada, né? Então, depois da guerra, com todo o trauma causado pelo pós-guerra, com a limitação da juventude, vem o rock nos anos 50 como um movimento de rebeldia dos jovens, né? E a partir daí esse movimento surge com Elvis vai para o exército, se afasta do rock, os grandes nomes do rock saem de cena, envolvidos em escândalos, envolvidos em outras situações que fazem com que eles abandonem, e os Beatles vêm para ocupar esse lugar. E a juventude, de uma certa forma, estava ávida por essa mensagem, né, de mudança. Então, acho que isso de alguém lá em cima que desse essa bandeira para eles também. Então, acho que isso fez com que a repercussão fosse maior, né? Essa necessidade de uma mudança de postura, e os jovens sentiram isso. Eu acho que uma das entrevistas, não lembro de John Lennon, quem é que disse que não eram os Beatles que estavam à frente da década de 60, né? E eles estavam sendo conduzidos como todo mundo estava sendo. Só que para a mídia, enfim, eles ficaram como os líderes de um movimento do qual eles foram parte. Isso você falava comigo aqui durante o intervalo comercial, professor, que quando se fala de Beatles, isso se mostra algo ainda mais grandioso, porque na prática o grupo, você me dizia aqui, teve de atividade 7 por 8 anos, quer dizer, um trabalho de tempo curto, perto de grandes outras bandas, como por exemplo os dinossauros aí do Aerosmith, dos Rolling Stones, que já chegam aí com 40 e tantos anos em atividade, né? O Beatles vai completando aí seus 50 passando, mas de atividade mesmo, na prática, de 7 a 8 anos, quer dizer, em tão pouco tempo deixaram um legado tão gigantesco. Enquanto banda, né, foram 8 anos, né? Paul McCartney e Ringo Starr estão aí há 49 anos, né, de carreira. São dinos ainda. São dinos. Mas como banda, né, George, John, Paul e Ringo foi de 62 a 69, tendo o último trabalho sido lançado em 70, né, a separação oficial ocorrida em 70. Então, foram 12, 13 discos oficiais, a discografia oficial. E a gente vê bandas aí que tem uma discografia com 70 álbuns, 60 álbuns, e que não conseguem ter essa mesma repercussão, porque não só a mensagem foi muito forte, foi muito intensa, mas a qualidade dos músicos, como eu já falei, era muito grande. Então, eles eram, enquanto banda, eles tinham uma capacidade de se aglutinar, de se juntar para criar, e fez com que eles, como banda, fossem imbatíveis. Em 1980, década de 90, eu acho, no 94, 95, os 3 Beatles, então, sobreviventes, se reuniram para o projeto Anthology, que era uma biografia em livro, em DVD e lançamento de alguns CDs também, uma coleção. E a reunião desses 3 membros, George, Paul e Ringo, eles conseguiram produzir alguns trabalhos com a mesma qualidade que tinham na década de 60. Né? Professor, eu soube que foram cerca de 2 anos em pesquisa, em trabalhos, para se concluir essa dissertação que foi a sua defesa do mestrado. Não é isso? No ano de 2007. Você bebeu por onde aí? Teve outros artigos, livros, obras da qual você procurou também beber, encontrar fonte para te colaborar nesse trabalho? E o fato de você ser apaixonado pelos Beatles desde os 5 anos de idade e como músico amador, você me colocou aqui também, te ajudou, te colaborou? Quer dizer, foram 2 anos que para muita gente pode ser, meu Deus, 2 longos anos, trabalho, pesquisa, mas foi prazeroso? Foi muito prazeroso. Na verdade, foram 2 anos, durante esses 2 anos, coordenando um curso de Direito, lecionando em 2 universidades e uma faculdade. Não teve férias, bolsa, e foram 2 anos, a parte dos Beatles, como eu tinha várias biografias deles, eu tinha lido muita coisa, eu não tive muita dificuldade. A dificuldade foi em procurar teóricos, juntar pensamento de teóricos como Edgar Morin, Platão, Marx, que eu trabalho normalmente em sala de aula, Marx e outros autores, na sociologia, mas a dificuldade maior foi de fazer a relação entre o que os Beatles diziam sobre a ética e o que os filósofos diziam sobre a ética. Mas aí, nesse período, um pouco antes, foi lançado um livro, em 2005, de Edgar Morin, chamado O Método 6, a Ética. E nesse Método 6, em
praticamente em todos os capítulos eu encontrei relações que eu poderia fazer com a obra dos Beatles. Então foi o livro que eu usei como assim um referencial mais forte para fazer essa ponte entre a ética pregada pelos Beatles e a ética especificamente a ética defendida por Edgar Morin. E tinha semelhança nessas éticas? Semelhança bastante, porque Morin prega a defesa de uma ética de tolerância, uma ética do perdão, uma ética que nos coloca dentro de uma sociedade planetária, em que não há divisão de fronteiras entre raças, né, línguas. Então, é um pensamento muito parecido com o dos Beatles, né, que incorporaram em sua música a música indiana, elementos de música africana como um todo. Quer dizer, na música dos Beatles, que começa como rock, mas aquilo que hoje nós chamamos de world music começa com os Beatles, incorporando elementos que não são naturais ali do eixo Inglaterra e Estados Unidos na música deles, né? Professor, esse trabalho foi muito bem elogiado pela sua coordenadora e também foi matéria da Tribuna do Norte, onde recebeu elogios, e ele é verdade que vai render como um futuro livro? Eu estou finalizando o meu doutorado, né, agora, creio que até março, defendendo a minha tese, e o projeto está nos meus planos, logo em seguida, concluir. Eu fiz alguns acréscimos à minha dissertação. Eu quero publicar um livro aí com em torno de 300 páginas e lançar, se possível, até junho, no primeiro semestre do próximo ano, comemorando aí os 40 anos, né, o que seriam os 50 anos de carreira dos Beatles, né? E esse livro, por essas informações novas adicionais, a gente pode entender que ele não é uma biografia. Uma biografia. Não, biografia eu nem me atrevo, porque já são tantas biografias dos Beatles escritas, né? Ainda quando eles ainda estavam como banda nos anos 60, já tinha uma biografia oficial, depois foram escritas várias outras. Em 94 eles lançaram uma com a versão final de vários fatos. Essa semana mesmo eu estava vendo, saiu recentemente uma biografia nova de Paul McCartney, já existia uma outra biografia dele. Então, biografia dos Beatles existem centenas. A ideia é discutir essa questão da ética na obra deles. Para quem vai ser destinado, professor, esse seu trabalho futuramente como livro? Porque nós sabemos que Beatles, você mesmo me falava aqui, antes de entrarmos no ar, que o bacana dos Beatles é que você vê a velha geração, a turma que acompanhou, na verdade, os Beatles com admiração muito grande, mas jovens de todas as idades também se admiram quando procuram conhecer mais sobre os Beatles. Enfim, esse seu trabalho vem também para várias idades? Sim, eu responderia esse seu questionamento com uma frase. John Lennon dizia muito, quando falavam para ele, os Beatles foram a maior banda de todos os tempos, os Beatles não vão voltar, isso e aquilo. Ele dizia que todo mundo falava isso, mas quando ele ligava o rádio, ele só ouvia 10, 12 músicas dos Beatles. Então, se falava muito na influência. É claro, essa influência foi enorme, é enorme, todo o trabalho deles é um trabalho de qualidade, mas as pessoas focam geralmente só naquelas canções que acham que são os maiores sucessos ou coisa parecida. E dizer que, como apaixonado pela música, como apaixonado pelo rock, dizer que os Beatles foram importantes, foram fundamentais, foi o que houve de mais importante na cultura no século XX, eu acho que fica muito vago. Por quê? O que me motiva a achar que os Beatles foram os maiores? É só a música? Não, são essas posturas. Então eu gostaria que as pessoas conhecessem essa postura ética, essa defesa de valores que hoje ainda são defendidos e que eles foram, né, precursores, além da qualidade do trabalho musical deles, de toda a influência que eles geraram. Então é um trabalho que eu acho que atinge crianças, adolescentes, adultos, pessoas que viveram aquela época, né, pessoas que estão na faixa aí dos 50, 60, 70 anos, e pessoas que não viveram, mas que gostariam de ter vivido como eu, e aqueles que hoje, ainda crianças, já começam a se interessar pelo trabalho. E que são possíveis de sofrerem ainda a influência de tudo isso que o Beatles, né, fez. Exato. Professor, o nosso tempo aqui terminou. Muito obrigado pela presença. Fica a desejar o convite para quando lá no semestre 2012, junho, estiver lançando seu livro,
aparecer por aqui com a gente para mostrar para o nosso público, falar um pouquinho em si da obra. Tá legal? Tem como terminar cantando alguma coisa? Você é músico, toca ou canta também? A capela mesmo. Eu tivesse trazido violão até tocaria, mas não arrisca cantar não. Mas quando vier com o livro, então... Com certeza eu traria o violão. Tá legal. Estrategicamente eu deixei o violão em casa. Tá certo, pessoal. Muito obrigado pela presença. Parabéns pelo mestrado, sucesso no doutorado, tá? Obrigado. Bem, nós vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente retorna. Vamos dar o nosso passeio ainda aqui na redação, saber as novidades que virão pela frente aí nos mais variados programas aqui da casa. Você de casa, continua conosco. Voltamos já. Conexão. Oferecimento. Seon, Centro de Óleos de Mossoró. Venha conferir a super promoção de Natal que a Rede Queiroz preparou para você fazer a festa com a sua família. Confira as ofertas dessa